O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos apresenta a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. A Sagrada Escritura apresenta essas duas cidades como cidades muito pecadoras, e que dentre os pecados das cidades de Sodoma e Gomorra está o pecado da luxúria, isto é, da busca desenfreada do prazer venéreo, do prazer sexual, e de uma maneira precisa apresenta o pecado da homossexualidade, da prática da homossexualidade. Se vocês pegarem o livro do Gênesis, no capítulo 19, um pouquinho antes, da leitura de hoje, nós estamos na primeira leitura, Gênesis capítulo 19, versículo 15, mas se nós retornarmos um pouco, nós veremos no versículo 5, quando os cidadãos vão até a casa de Ló. Ló recebeu 2 homens na sua casa, eram 2 anjos, mas que os cidadãos não sabiam que eram anjos, eram vistos por eles apenas como homens. Aqueles 2 homens foram acolhidos na casa de Ló, e os homens da cidade, dizem, desde os velhos e os jovens, foram à casa de Ló e disseram, Gênesis capítulo 19, versículo 5, conduze-nos a nós, para que nos deitemos com eles. Então queriam que Ló os retirasse de sua casa, para que eles se deitassem com aqueles 2 homens. Ló fica desesperado e chega até mesmo a oferecer as suas filhas, dizendo, versículo 7, suplico-vos, meus irmãos, não cometais este pecado. Ouvi, tenho 2 filhas, que são ainda virgens, eu vou-las trarei e darei a vós, mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Mas diz que eles estavam decididos, empurraram Ló para entrar na casa, e os anjos agiram com o poder divino, cegou aqueles homens, mandou Ló com a sua família sair da cidade, porque ela seria destruída. E aí é o relato que nós estamos ouvindo, que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Pois bem, isso então, meus irmãos, nos dá a ocasião de nós refletirmos rapidamente a respeito do 6º mandamento da lei de Deus, que é não pecar contra a castidade. Então, em que consiste, meus irmãos,
este mandamento que o mundo atual, e às vezes até mesmo homens e mulheres de igreja, querem esquecer ou fazer de conta que ele não existe, ou lhe dá uma interpretação tão contrária daquela que sempre foi dada, interpretação que sempre foi dada pela igreja. Pois bem, no catecismo da Igreja Católica, aqui eu aconselho vivamente que todos nós o tenhamos em casa, pelo menos cada casa tenha um catecismo desse, aquele catecismo amarelo, né? Seja o grande ou aquele menor, isto é apenas a letrinha que será menor, mas é o mesmo conteúdo. Pois bem, lá no número 2337, nós iremos encontrar a afirmação: a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa, de acordo com seu estado de vida. Isto é, cada pessoa, no seu estado de vida, vai viver a castidade. O solteiro vai viver a castidade como solteiro, digamos, pelo menos provisória, na vida celibatária, isto é, na abstinência da vida sexual, vivendo o celibato, sabendo que a castidade é muito mais do que não ter vida sexual, mas apenas de uma maneira bem, para que fique clara a compreensão. Então, o solteiro vai viver a castidade como solteiro, o casado vai viver a castidade na sua vida sexual matrimonial, e o consagrado a Deus vai viver a castidade na vida, na virgindade e no celibato, né? Sejam as religiosas no estado de virgindade, sejam os consagrados, padres e religiosos, na vida celibatária. Pois bem, então cada um vai viver no seu estado de vida. No número 2339, o catecismo vai apresentar que a castidade é uma expressão da nossa dignidade. Isto é, se nós fôssemos guiados simplesmente pelos nossos impulsos, nós seríamos animais, nós seríamos bichos, mas nós somos seres humanos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma racionalidade, nós temos uma alma espiritual. Então, a nós nos foi dada a força necessária para que nós nos guiemos racionalmente. Então vai dizer aqui, a castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si. O homem comanda as suas paixões, os seus impulsos, e obtém a paz, ou se deixa subjugar pelas suas paixões e se torna infeliz. Você vê que é uma afirmação contrária daquela que o mundo diz. O mundo diz o quê? O homem deve se entregar às suas paixões e ser feliz. O diabo sempre perverte os ensinamentos de Deus. A verdade, né? O ensinamento verdadeiramente racional, quando a verdade é exatamente o contrário. O homem que se domina, que domina as suas paixões, que domina os seus impulsos, é o homem livre e que pode ter paz e felicidade. Libertado, o homem consegue esta dignidade, ainda no número 2339. O homem consegue esta dignidade quando, libertado de todo o cativeiro das paixões, caminha para o seu fim, caminha para a sua finalidade. Ele não é puxado daqui e dali, ele não é levado por todo o vento de paixão, mas ele se deixa guiar pela sua racionalidade para atingir a finalidade da sua vida.
É claro, meus irmãos, aqui eu estou falando de uma maneira bem ampla. Para o cristão, isso se dá com a clareza maior, porque Cristo será sempre o seu exemplo, e também nós podemos contemplar na vida dos santos exemplos para nós, e nós somos, além da nossa razão, nós somos fortificados pela graça, que torna a verdade criada mais clara, isto é, quando Deus nos criou para a castidade. Deus não nos criou para a perversão. Isso, o homem, pela sua razão, ele pode ver que na castidade existe um valor, e que no deixar-se levar pelas suas paixões, existe uma loucura, uma escravidão. Mas o homem batizado, o homem revestido com a graça de Cristo, ele vê esta verdade com mais clareza e tem uma força maior para viver segundo a dignidade para a qual ele é chamado. Pois bem, então o catecismo vai apresentando isso, e no número 2342 diz: o domínio de si é um trabalho a longo prazo. A castidade é um trabalho a longo prazo, e você precisa ir se trabalhando a cada dia, e em cada estado de vida o domínio de si será necessário. Então, que ninguém nunca diga: já sou senhor de mim mesmo. E aqui o catecismo usou a palavra o domínio de si, que é muito mais amplo. Então o domínio de si precisa ser trabalhado durante toda a vida, não apenas os jovens ou os homens e mulheres maduros, e os velhos, os idosos já são senhores de si. Não, o domínio de si é um trabalho para toda a vida. Nunca deve ser considerado definitivamente adquirido. Supõe um esforço a ser retomado em todas as idades da vida. Então, essa realidade que precisa ser trabalhada, eu aqui estou passando rapidamente. Você pode pegar no Catecismo da Igreja Católica, o artigo 6º, né, a partir do número 2331, que trata sobre o 6º mandamento da lei de Deus. No número 2348, o catecismo vai afirmar: todo batizado é chamado à castidade. Só que, como diz Santo Ambrósio, existem 3 formas de castidade. A primeira, dos esposos; a segunda, da viuvez; e a terceira, da virgindade. Então, dos casados, daqueles que viúvos e solteiros, e dos consagrados. Depois ele vai aqui apresentar, estou apenas fazendo um resumo para que nós cheguemos ao ponto que eu quero tratar. Depois vai apresentar o que? As ofensas à castidade, isto é, pecados que são cometidos contra a castidade. Aí vem a luxúria, isto é, a busca desenfreada do prazer pelo prazer, do prazer sexual, do prazer venéreo, uma pessoa que vive para a busca desse prazer. A masturbação, a fornicação, que é o sexo fora do casamento, a pornografia, a prostituição, o estupro e outros, mas que o catecismo resolveu citar apenas esse. E aí o catecismo entra num ponto particular, que é sobre esse que eu quero me ater, que é a castidade e a homossexualidade. A primeira leitura de hoje nos dá a ocasião para nós refletir, e do ensinamento oficial da igreja, que nós podemos encontrar aqui de uma maneira bem clara no catecismo. Porque, meus irmãos, um padre, ele não tem direito de ensinar algo segundo a sua cabeça simplesmente. Um padre é feito padre, dentre outras finalidades, né? Alimentar o povo de Deus com os sacramentos, celebrar, dar a Eucaristia, perdoar-lhes os pecados,
Então, dentre outros, ele é ordenado para transmitir, para alimentar o rebanho de Deus com verdes pastagens, com a reta doutrina, não com os ensinamentos da sua cabeça, provenientes de sua fraqueza e de seus gostos pessoais. Ele é padre da igreja, para ensinar o que a igreja ensina, e não aquilo que lhe apraz, procedente da sua natureza manchada pelo pecado. Pois bem, então o catecismo da igreja vai dizer que todos os atos homossexuais são pecados graves e são desaprovações. Ele vai dizer aqui, no número 2357, a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua origem continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. Isso é, todo ato homossexual, a Sagrada Escritura vai apresentar para nós como depravações graves, e que são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual, e em caso algum podem ser aprovados. São atos intrinsecamente maus e que, juntamente com outros pecados, em nenhuma situação, em nenhuma ocasião, eles podem ser admitidos. E isso a igreja diz, não porque ela seja fechada na sua opinião, e isso a Sagrada Escritura ensina, não porque seja um ensinamento duro, que põe um fardo pesado, mas porque a igreja e a Sagrada Escritura, como um ensinamento revelado, um ensinamento de Deus, quer que o homem seja livre e o homem seja curado. Isto é um preço muito alto para um possível prazer e contentamento provisório, a condenação eterna, a perdição eterna, porque você busca em um pecado a realização temporal em detrimento da sua salvação eterna, já que é sempre um pecado, uma depravação grave, um ato intrinsecamente mau. Aí a igreja vem à posição, o que ela diz a respeito das pessoas homossexuais. Aqui, meus irmãos, é importante que nós saibamos distinguir o que é uma pessoa que percebe em si uma inclinação homossexual, o que seja uma pessoa que percebe que tem um desejo sexual por uma predominante ou parte de um desejo sexual por uma pessoa do mesmo sexo, e outra que pratica, que vive isso, porque uma coisa é o pecado, que você pode, e aqui você pode aplicar todos os outros pecados. Uma coisa é um pecado que você pode perceber, que, para o qual você tem uma inclinação, mas contra o qual você luta, que ao qual você não cede a ele. Você percebe que existe aquela inclinação desregrada na sua alma, seja qualquer outro pecado, aqui estou me referindo a todos os pecados que podem existir no nosso coração, na nossa alma, e você percebe que existe aquele pecado, e você luta contra ele. Outra coisa é quando você abraça aquele pecado. Então, sei lá, você é um homem casado, você é uma mulher casada, e você percebe que existe no seu coração, marcado pelo pecado original, uma inclinação grande para o sexo, que você constantemente, você deseja
você tem um olhar sexual para todas as pessoas, você deseja trair a sua esposa, você deseja trair o seu marido, você percebe que existe esse desejo no seu coração, mas com ele você não compactua. Quando você se dá conta desse desejo em você, você rompe. Se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o. Se a tua mão te leva ao pecado, corta. Isto é, quando você percebe esta inclinação, você diz: não, eu não quero isso para mim. Isso é mal, isso é pecado, isso custará a minha salvação eterna, isso ofende o coração de Deus, eu não quero ofender a Deus, e você rompe com isso. Isso é uma coisa, essa é uma pessoa. Outra realidade bem diferente é aquele que isso sente e a isso se entrega. Percebe que são duas coisas diferentes. Uma coisa é aquela pessoa que percebe que ela é muito irascível, que ele tende à violência, que quando ele se irrita, ele sente vontade de esmurrar a pessoa que o irrita. Ele sente vontade de bater na pessoa que o contraria, mas ele domina esse homem velho, ele não cede a esta tentação, ele não consente com este pecado, e isso ele não faz. Percebe? Uma coisa é a inclinação devido à natureza marcada pelo pecado original. Uma coisa é a inclinação desregrada que uma pessoa pode perceber na sua alma. Outra coisa é o que ele faz com ela. Então, quando percebe essa vontade de dizer impropérios, de dizer palavras ofensivas, de bater na pessoa, ele percebe, ele renuncia, ele segura, ele se detém. Eu não quero ofender a Deus, eu não quero agir como um animal. Outro é este que cede a toda paixão. Ele sente raiva, ele bate, ele grita, ele fala o que ele quer. São duas pessoas diferentes. Então aqui também é diferente. Uma pessoa que percebe que a sua sexualidade, ela está ferida, ela está marcada, e ela percebe uma inclinação por outras mulheres. Ele percebe uma inclinação sexual por outros rapazes, mas ele diz: eu não quero ofender a Deus com isso. E ele luta. E quando ele percebe que talvez ele tenha consentido com algum pensamento até, ele se confessa e ele retoma o seu caminho para a busca da santidade, para viver na castidade, para alcançar o céu. Percebe que é uma coisa bem diferente do outro ou da outra que vive esta vida, que propaga e ensina esta vida e apresenta esta vida como virtude, como digna de ser vivida. São duas realidades bem diferentes. Então aqui é importante que nós compreendamos esta diferença, porque infelizmente está assim de pregadores que não fazem essa distinção e dizem simplesmente: a igreja está de portas abertas para as pessoas homossexuais. É claro que elas podem vir à igreja, é claro que elas podem comungar. É verdade, elas devem vir à igreja e elas podem comungar se estiverem neste primeiro grupo de quem está lutando contra os seus pecados, de quem não está vivendo, tendo uma vida homossexual, de quem reconhece que isso é pecado e é mal e se esforça para viver a castidade. Mas é óbvio que este violento que bate na esposa e espanca a esposa, que esta mulher promíscua, que todo desejo desregrado que ela tem no coração, a ele se entrega, independentemente de ser casada. E é esta moça ou este rapaz homossexual que namora, tem um parceiro do mesmo sexo e com ele namora e tem uma vida sexual homossexual, é claro que esta pessoa, se ela não se arrepender, se ela não se converter, ela não pode
comungar, e ela está colocando a sua salvação em risco. Se neste caminho ela perseverar, perder-se-á, ela se perderá. Se neste, como em todo outro pecado, se você persevera num caminho de pecado e não se converte, você se perderá. Então isto vale para a homossexualidade como valerá para todo outro pecado. Para todo outro pecado contra o 6º mandamento, uma pessoa que viva a prostituição, uma pessoa que se entrega à pornografia e não luta contra ela, e não se arrepende desse pecado, se nele persevera, perecerá. Então o problema é que as pessoas, no intuito de serem politicamente corretas, de se apresentarem simpáticas e boazinhas para o mundo e para a mídia, apresentam um ensinamento não claro, dúbio, e não nos é dada a possibilidade da duplicidade de linguagem aqui no púlpito. Aqui no ambão, o padre tem que ser claro, ele tem que apresentar a doutrina, a clara doutrina da igreja claramente. Tem que dizer aquilo que a igreja ensina e dizer com toda a clareza, porque uma verdade pela metade é uma mentira pela metade. Se eu digo simplesmente que em si a frase não está errada, a igreja está com as portas abertas para todas as pessoas homossexuais. Elas podem comungar, isso em si não está errado, mas se estiver claro que aquela pessoa que percebe esta inclinação, contra esta inclinação está lutando, está procurando viver na castidade, quando percebe algum desvio, algum possível pecado, se confessa, reconhece publicamente que aquilo é mal, porque a partir do momento que você namora, você rapaz, namora um outro rapaz, e isso ostenta para os outros, você está mostrando, está dizendo que isso é algo lícito e tão válido quanto a união de um homem e de uma mulher. E para um cristão, isso é inadmissível, porque está claro no ensinamento da igreja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e no ensinamento do magistério da igreja, que esses atos são atos desregrados e que nunca podem ser aceitos. Pois bem, então a igreja, ela diz que as pessoas homossexuais devem ser acolhidas com respeito, compaixão e delicadeza. Então nada de faltar com respeito àquela pessoa, de fazer brincadeiras sem graça, desrespeitando, rebaixando aquelas pessoas, de maneira nenhuma. Então teremos toda a caridade, e porque temos caridade para com aquela pessoa, nós iremos dizer àquela pessoa o que a revelação nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, e chamá-la à castidade, para que ela saia daquele pecado. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Repare, meus santos, que todos nós católicos deveríamos saber claramente isso aqui. Muito mais um sacerdote, muito mais um pregador, que não tem direito de subir o púlpito, de vir pregar a palavra de Deus e pregá-la covardemente, de uma maneira dúbia, nebulosa, sem querer se comprometer, para não sair feio na fotografia para o mundo e para a mídia. As pessoas homossexuais, diz o catecismo no número 2359, são chamadas à castidade.
pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, podem e devem se aproximar da Eucaristia, mas elas estão nesse processo, elas estão lutando contra os seus pecados, não apenas contra aquele pecado em particular, mas contra os seus pecados. Então está lutando contra os seus pecados, reconhece que aquilo é mal e está disposta a com eles romper, está em estado de graça. É claro que você pode vir à missa, que você deve vir à missa, que você pode comungar, que você deve comungar. Então, meus irmãos, no mundo que quer colocar goela abaixo da igreja, dos cristãos, dos padres, dos católicos, que este pecado é motivo de orgulho, nós temos que ter a coragem de levantar o ensinamento de Deus e dizer: importa obedecer a Deus que aos homens. Ou como diz São Paulo, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Deus. Que Deus nos conceda esta graça, para que nós cristãos, de um modo particular, nós padres, sejamos verdadeiramente misericordiosos. Isto é, ensinemos a verdade e apresentemos os remédios de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.